Jung descreveu certas fases típicas do processo analítico. Ele distinguiu 4 estágios característicos: confissão, elucidação, educação e transformação. O primeiro passo ou estágio, a confissão, tem como protótipo as práticas confessionais de quase todas as religiões. Isso significa que o paciente toma consciência de tudo que está oculto, reprimido, carregado de culpa, de tudo o que o isola do convívio com seus semelhantes, e o confessa ao médico. Os conteúdos reprimidos podem consistir em pensamentos, desejos, emoções e afetos. Esse primeiro estágio de catarse ou purificação serve para trazer à consciência a sombra, isto é, os aspectos sombrios inferiores da personalidade. A cura, contudo, nem sempre começa nesse estágio. Em muitos casos, o paciente regride, depois da confissão, a uma dependência infantil do médico ou do próprio inconsciente. Essa dependência ou transferência tem sua fonte, na maioria dos casos, em fantasias inconscientes. Não são material reprimido. Essas fantasias são conteúdos que jamais se tornaram conscientes, ou seja, não são capazes ou ainda não de aflorar à consciência. Para tomar consciência desses conteúdos, Jung usava o método da interpretação dos sonhos. Trata-se do estágio da elucidação. Uma vez assimilados esses conteúdos na consciência, a tarefa seguinte é a educação, ou de autoeducação como ser social. Com essa educação, pode parecer que todo o necessário na jornada psicoterapeuta foi alcançado. Não fosse o fato de essa normalidade, embora seja de fato uma solução para algumas pessoas, ser também para outras uma prisão. Parece que há cada vez mais pessoas que sofrem, como Jung percebeu, daquilo a que deu o nome de neurose facultativa ou opcional, ou seja, elas são normalmente adaptadas socialmente, ou podem ser, mas percebem que é impossível acompanhar a desorientação neurótica desse coletivo supostamente normal. Jung escreve que, entre os chamados neuróticos dos nossos dias, há muitos que em outras épocas não teriam sido neuróticos, isto é, divididos contra si mesmos. Se tivessem vivido num período e num ambiente em que o homem ainda estava ligado pelo mito ao mundo dos ancestrais e, portanto, à natureza, verdadeiramente experimentada e não vista tão somente de fora, eles teriam sido poupados dessa divisão em si mesmos. Portanto, se não se tratar de um indivíduo inadaptado, mas de uma pessoa normal que sofre das deformações neuróticas do mundo coletivo, o médico não pode ajudá-la com um tratamento voltado para a normalidade. Temos então o quarto estágio, a que Jung denominou individuação, que substitui a compulsão pelo desenvolvimento por um processo de maturação, um crescimento em direção à maturidade. É difícil descrever esse processo cientificamente, porque a individuação inclui muitas variações individuais, como o seu próprio nome indica. Mesmo assim, é possível discernir certas características gerais, caso se observe um número suficiente de casos. Características gerais do processo de individuação. No primeiro encontro com o próprio inconsciente,
costuma-se descobrir as qualidades inferiores e sombrias que foram reprimidas ou que se tentou suprimir conscientemente. O inconsciente se mostra no início, digamos assim, como a sombra da personalidade que o ego acredita ser. A sombra, no entanto, nem sempre é formada por aspectos inferiores da personalidade, como impulsos sexuais e de poder. Uma vez que esses aspectos da personalidade ego se tornem conscientes e sejam integrados, costuma vir à luz um aspecto contrassexual do inconsciente. Se a personalidade consciente estiver mais comprometida com o aspecto logos, termo grego para razão, pensamento, da vida, geralmente os homens, o aspecto eros, termo da mitologia grega para amor, desejo, aparece personificado em figuras femininas em sonhos. Inversamente, se o aspecto eros da vida tiver recebido mais atenção do ego, o que é mais frequente nas mulheres, haverá personificações masculinas do aspecto logos nos sonhos. Jung deu a essas personificações contrassexuais da personalidade inconsciente o nome de ânima nos homens e de ânimos nas mulheres. Num homem, ânima se expressa principalmente na forma de humores ou tonalidades emocionais positivas ou negativas, específicas de fantasias eróticas, de impulsos, de inclinações e de incentivos emocionais para a vida. O ânimos na mulher, por sua vez, assume antes a forma de impulsos inconscientes de ação, de súbita iniciativa, de enunciação autônoma de opiniões, de razões ou convicções. Esses componentes contrassexuais da personalidade formam, por um lado, uma ponte nas relações com o sexo oposto, na maioria das vezes por meio de projeções. Por outro lado, também constituem um obstáculo especial na tentativa de compreender o parceiro, visto que a ânima do homem tende a irritar as mulheres e o ânimos nas mulheres tende a irritar os homens. Essa é quase sempre a causa da chamada guerra dos sexos, e a maioria das dificuldades conjugais podem ser remetida à influência desses fatores. Caso se retirem esses fatores psíquicos contrassexuais inconscientes, por assim dizer, das pessoas nas quais são projetados, integrando-as à consciência, o inconsciente vai revelar uma personalidade superior, que nos homens costuma ter características do mestre, do velho sábio mágico, do semideus. Nas mulheres, as da cortesã, da grande mãe, da velha sábia. Jung deu a esse aspecto do inconsciente o nome de self, tomando o termo da filosofia indiana. O self parece abranger todos esses aspectos da psique antes mencionados, incluindo o ego. Essa imagem do self nem sempre se personifica. Pode ser simbolizada com certa frequência por formas abstratas, como as mandalas, enfatizando mais a ordem e o significado da totalidade psíquica do que os aspectos puramente pessoais do self. Jung sugeriu que a sequência de transformações já mencionadas não se encerra no self. É provável que existam poderes adicionais por trás da personificação do self, mas ele decidiu não tentar uma descrição mais aprofundada deles, pois achava que ela não seria compreendida. Estava convencido
de que horizontes existenciais cada vez mais longínquos poderiam abrir-se à nossa consciência em crescimento. Identificação com aspectos inconscientes. A descrição de Jung apresenta, digamos, uma escala de graus de dificuldade no processo de integração. Tornar-se consciente da sombra poderia ser descrito como um trabalho iniciante. A integração da ânima e do ânimos é uma tarefa bem mais avançada e poucos hoje conseguem passar desse ponto. Os componentes estão presentes em todo homem e toda mulher, mas as pessoas os encontram de modo geral na projeção ou se identificam inconscientemente com eles. Se, por exemplo, não se souber coisa alguma a respeito da própria sombra, pode-se simplesmente parar e perguntar a si mesmo quais são as características das outras pessoas que nos irritam mais do que deveriam. Aí está a nossa sombra. O ânimos e a ânima em geral influenciam os bastidores dos relacionamentos amorosos, mas também podem ser identificados na efeminação de um homem ou na masculinização de uma mulher. Na história recente, é possível identificar vários líderes políticos que deram exemplos de identificação com o self, e da mesma forma, em épocas anteriores, figuras religiosas que diziam falar em nome de Cristo, Deus ou do Espírito Santo não demonstraram estar menos identificados com o self. Todo comportamento ultra-autoritário, seja na ciência, na política ou na religião, indica uma identificação com o self. Há ainda um tipo de identificação com conteúdos inconscientes com o qual deparamos frequentemente, que são as pessoas que têm a ilusão de serem idênticas ao papel social que representam. Jung dá a esse papel o nome de persona. O sábio, o erudito ou o médico sabe-tudo, o funcionário enérgico, a enfermeira bondosa, o sacerdote paternal e benevolente, etc. São vários os exemplos. Para evitar essa armadilha, é necessário ter a capacidade para a pronta discriminação entre o papel público que se exerce e o ego pessoal. Enfim, toda e qualquer identificação com aspectos do inconsciente é o inverso de torná-los conscientes. Esses termos, persona, sombra, ânimos, ânima, que servem para diferenciar conteúdos inconscientes típicos, não devem ser entendidos em nenhuma circunstância como meros conceitos intelectuais ou definições. São designações, nomeações, a fim de estabelecer uma certa ordem no caos das experiências interiores amplamente variadas de muitos homens e mulheres, de maneira muito semelhante à classificação de plantas e animais. Que Jung denominou processo de individuação é uma experiência que não se restringe de maneira alguma ao contexto da terapia junguiana. Esse caminho para a maturidade é seguido naturalmente por muitas pessoas, sozinhas ou na dependência de algum valor espiritual tradicional. O terapeuta, ao tratar desse tipo de paciente, funciona apenas como uma parteira no nascimento de um processo de crescimento e de tomada de consciência na direção da qual a própria natureza parece estar lutando por seguir. Na realidade, a individuação é uma expressão desse processo biológico, simples ou complicado conforme o caso,
por meio do qual toda coisa viva se torna o que está destinada a ser desde o começo. A experiência desse centro mais elevado traz ao indivíduo um senso de significado e realização, em que ele pode aceitar a si mesmo e encontrar um caminho intermediário entre os opostos presentes em sua natureza interior. Em vez de ser uma pessoa fragmentada, obrigada a apegar-se a apoio coletivos, o indivíduo torna-se um ser humano inteiro, autoconfiante, que já não precisa viver como um parasita de seu ambiente coletivo, mas que enriquece e fortalece esse mesmo ambiente com a sua presença. A experiência do Self traz a sensação de pisar num solo firme no interior de si mesmo, num terreno da eternidade interior que nem a morte física pode tocar.